Vou resolver um problema de cinemática, é um problema de cinemática em uma dimensão do livro Young Friedman, 14ª edição, problema 2.80, altura do penhasco. Você está escalando um penhasco quando de repente se vê envolto pela névoa. Para saber a altura em que está, você joga uma pedra do alto e 8 segundos depois ouve o som dela atingindo o solo, ao pé do penhasco. Letra A. Desprezando-se a resistência do ar, a que altura está o penhasco, considerando que a velocidade do som é 330 metros por segundo. Letra B. Suponha que você tenha ignorado o tempo que leva para o som chegar até você. Neste caso, você teria superestimado ou subestimado a altura do penhasco. Explique o seu raciocínio. Temos aqui duas informações relevantes. É o tempo total, tanto da queda da pedra, quanto do tempo que demora para o som chegar até mim. E a velocidade do som, né? A velocidade que o som demora lá de baixo até chegar lá em cima, que vai ter que ser considerada na hora de fazer essa conta. Eu vou dar nomes para essas coisas, né, e chamar este tempo de 8 segundos aí de t, e essa velocidade do som eu vou chamar de v. Então eu tenho essas duas informações aqui, eu tenho que dar um jeito de escrever tudo isso que está acontecendo aqui em função dessas duas coisas. Primeiro, eu tenho o meu penhasco, eu tenho o chão, a altura desse penhasco vou chamar de hzão. Aqui no topo do penhasco tem eu, e eu estou largando uma pedra aqui a partir do repouso dessa posição. Essa pedra demora um tempo que eu vou chamar de TP, tempo da pedra, de queda, né, até o chão. E depois o som sobe e chega em mim num tempo TS. A informação que é dada é que esses 8 segundos é o tempo total, ou seja, o tempo da pedra cair mais o tempo do som subir é igual a T, que é igual a 8 segundos. Preciso usar essa equação aqui para resolver este problema. Aí eu tenho que encontrar quem que são esses tempos. Para começar, o tempo do som é fácil, né? Porque o som sobe com velocidade constante. Então este tempo TS é simplesmente dado por a distância total percorrida dividida pela velocidade. Tenho essa equação e preciso saber quanto tempo demora para a pedra cair, para completar. Para isso, eu preciso escrever a equação de movimento dessa pedra caindo. E eu posso colocar um sistema de coordenadas com x começando no chão, apontando para cima, a origem está aqui embaixo. De tal forma que a nossa equação de movimento fica x em função do tempo é igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at quadrado, que é a forma geral dessa equação. Só que eu sei que a aceleração desse objeto caindo aqui, da pedra, é g para baixo, então é negativo, né? É menos g. A posição inicial da pedra, se eu considerar que o tempo t igual a 0 corresponde ao inicial, quando eu soltei a pedra, é h. Então, nossa equação de movimento fica x igual a altura do penhasco. Partiu do repouso, né? Então a velocidade inicial é 0. Sobrou só esse termo aqui da aceleração, negativo, né? Porque a aceleração ela está apontando para baixo quando o eixo é positivo para cima. Então a aceleração é negativa. Com essa equação aqui eu consigo responder qualquer pergunta que for feita. E a pergunta é o tempo de queda, ou seja, é o tempo que demora para a pedra chegar no chão. Posição x igual a 0, né? Como eu considerei o chão no nível 0. Então eu quero saber qual é o tempo, TP, que corresponde a x de t igual a 0. Quer dizer, aplicando x igual a 0, aqui eu vou ter h menos 1 meio de g tp ao quadrado igual a 0. Isolando, h igual a 1 meio de g tp ao quadrado. Multiplica tudo por 2 e divide por g, dá 2h sobre g igual a tp ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, eu vou ter que tp é igual a raiz de 2h sobre g. Tecnicamente seria TP igual a mais ou menos raiz de 2h sobre g. Só que eu quero só a raiz positiva, porque eu sei que o instante em que a pedra cai, se começa no 0 quando está lá em cima, o instante em que ela cai e bate no chão é um instante no tempo futuro, não no tempo passado. Apesar de essa equação aqui se referir a passado, presente e futuro, o que eu quero é só o instante t positivo em que ela cai. Então eu tenho essa relação, TP mais TS igual a T. É só substituir essas duas equações aqui de baixo nessa equação de cima, que a gente fica com uma equação que é TP raiz de 2h sobre g, mais TS, que é h sobre v, isso é igual a t, que é o 8 segundos ali. Aí a gente tem que ver o que a gente tem e o que a gente não tem. Eu tenho t, é 8 segundos, eu tenho v, é 330 metros por segundo, eu tenho g, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A única incógnita que tem aqui é o h. Então eu tenho que resolver uma equação aqui que vai me dar o h.
Nesse ponto, muita gente trava e não percebe que isso aqui é uma equação de segundo grau. A gente tem uma variável dentro da raiz, então tem uma raiz de h aqui. E além disso, a gente tem o h. Raiz de h ao quadrado é h. Quer dizer, aqui eu tenho a variável sem o quadrado e aqui eu tenho a variável ao quadrado. Eu posso inventar uma nova variável, y, por exemplo, que é raiz de h, de tal forma que y ao quadrado é igual a h. Substituo isso nessa equação aqui e aí a gente obtém uma nova equação, que é 2 sobre g, tudo isso dentro da raiz, vezes o y, que é raiz de h, mais, aí o h é y ao quadrado, então vai ficar y ao quadrado sobre v igual a t. Já está começando a ficar com cara de equação de segundo grau, mas para ficar realmente aquela cara tradicional de equação de segundo grau, só tem que rearranjar aqui, né? Vai ficar uma coisa do tipo y ao quadrado sobre v mais raiz de 2 sobre g vezes y menos t igual a zero. Ou seja, eu tenho uma constante aqui que multiplica o y ao quadrado, uma constante que multiplica o y e uma constante independente aqui. Uma coisa tipo a vezes y ao quadrado mais b vezes y mais c igual a zero. E a gente usa Bhaskara para resolver isso aqui. Eu vou só dar uma mudada nisso aqui para ficar de um jeito que eu acho um pouco mais agradável de resolver. Já explico por que eu vou fazer desse jeito, mas eu gosto de deixar a constante a aqui na frente que está multiplicando o y ao quadrado sendo 1/2. É uma mania minha, um jeito que eu gosto de resolver a equação. Dessa forma, eu vou multiplicar tudo isso aqui por v sobre 2, a equação inteira, tá? Isso vai me dar o quê? 1/2 de y ao quadrado mais v sobre 2 vezes raiz de 2 sobre g vezes y menos vt sobre 2. Tudo isso igual a zero. Aqui dá para manipular mais um pouquinho, porque raiz de 2 sobre 2 eu posso escrever como 1 sobre raiz de 2, então isso aqui fica uma coisa como 1/2 de y ao quadrado mais v sobre raiz de 2g vezes y menos vt sobre 2 igual a zero. Aí sim, aqui eu tenho um a, aqui eu tenho um b e aqui eu tenho um c, de uma equação de segundo grau do tipo ay ao quadrado mais by mais c igual a zero, e a gente resolve usando Bhaskara. Y é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Por que eu escolhi deixar 1/2 aqui na frente como a? Porque 2a vai dar 1. Só por isso, é mania. Não precisa fazer desse jeito, tá? Pode fazer do jeito que você achar mais tranquilo. É o meu jeito de fazer. Fazendo isso, substituindo esse a, b e c dentro dessa expressão, a gente fica com y igual menos b. Vai dar tudo que está multiplicando o y aqui. Então vai dar menos v sobre raiz de 2g. Mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado vai dar v ao quadrado sobre 2g, né? Raiz de 2g ao quadrado dá 2g, menos 4 vezes 1/2 vezes menos vt sobre 2. Vai ter 4 multiplicando isso e multiplicando isso, aí vai cortar esses dois 1/2 aqui com o 4, vai ficar só menos com menos vai dar mais vt. Aqui claramente eu tenho uma raiz que é negativa, né? Isso aqui vai dar menos alguma coisa, menos alguma coisa. É uma coisa positiva menos uma coisa positiva. E esse y aqui, lembrando, né? O y é raiz de h. O h é um comprimento, né? Então ele tem que ser uma coisa positiva. Tudo aqui tem que ser positivo. Eu só vou pegar então a raiz positiva. Ela é y igual... Eu vou só inverter a ordem aqui e colocar este termo positivo, que vai ser v ao quadrado sobre 2g mais vt dentro da raiz quadrada, menos v sobre raiz de 2g. A essa altura, a gente já podia só colocar na calculadora os números e já daria a resposta. Mas eu gosto de simplificar um pouco para ficar mais fácil de colocar na calculadora. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Essa constante aqui, v sobre raiz de 2g, se eu elevar ela ao quadrado, isso aqui dá v ao quadrado sobre 2g, dá isso que está aqui dentro. Então aqui eu tenho uma coisa ao quadrado e aqui eu tenho a mesma coisa. Se eu tirar essa coisa dessa raiz, eu posso colocar em evidência multiplicando todo mundo aqui. Ou seja, o meu y vai ficar uma coisa assim. Vai ficar v ao quadrado sobre 2g, que multiplica 1 para dar isso aqui, e tem que multiplicar alguma coisa para dar isso aqui. Então eu tenho que multiplicar 2gt sobre v. Se eu multiplicar, o g vai cortar, o 2 vai cortar, o v ao quadrado vai sobrar 1v e vai sobrar esse t aqui, então vai ficar exatamente igual. Multiplicando v ao quadrado sobre 2g por 2gt sobre v, eu vou obter o que está aqui em cima. Menos v sobre raiz
de 2g. Agora isso aqui está multiplicando todo mundo, eu vou tirar da raiz quadrada como v sobre raiz de 2g, que multiplica a raiz quadrada de tudo isso aqui. 1 mais 2gt sobre v, menos v sobre raiz de 2g. Aí tem v sobre raiz de 2g multiplicando todo mundo, posso colocar em evidência. Fica y igual a v sobre raiz de 2g, que multiplica raiz de 1 mais 2gt sobre v, menos 1. Lembrando que o h, que é o que eu quero, é o y ao quadrado, né? Aí eu preciso elevar todo mundo aqui ao quadrado. Elevando isso aqui ao quadrado vai dar v ao quadrado sobre 2g, que multiplica raiz de 1 mais 2gt sobre v, menos 1, tudo isso aqui ao quadrado. E agora estamos no momento que é só colocar tudo isso aqui na calculadora. Eu vou fazer primeiro esse colchetes aqui para elevar ele ao quadrado. Vou colocar aqui um parênteses, raiz quadrada de 1 mais 2 vezes g, que é 9,8, vezes o t, que é 8 segundos, dividido por 330, que é a velocidade do som, menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado dá esse colchetes aqui ao quadrado. E aí eu vou pegar tudo isso aqui e vou multiplicar por v ao quadrado, 330 ao quadrado, dividido por 2g. 9,8. Dando Enter, deu esse valor aqui. 255,77 alguma coisa. 256, né, em 3 algarismos significativos. Então a altura deu 256 metros. Essa é a resposta da letra A. A letra B pergunta se a gente iria subestimar ou superestimar a altura deste penhasco se tivesse desprezado esse termo aqui que corresponde ao tempo do som subir até o nosso ouvido, ou seja, ficar só com o tempo da pedra. Se a gente usar só o tempo da pedra nessa equação aqui, vai ficar isso aqui igual a 8. Aí é só resolver. Então na letra B, o tempo da pedra, que é igual a raiz de 2h sobre g, que é igual ao t, aquele 8 segundos, né? Se a gente elevar tudo aqui ao quadrado, vai nos dar 2h sobre g igual a t ao quadrado. Então o h vai dar gt ao quadrado sobre 2. Colocando na calculadora, isso aqui dá 9,8 vezes 8 ao quadrado dividido por 2. Isso aqui dá 313,6, 314 metros. Maior do que o 256. Ele pede para justificar isso. Por que que a gente superestima o valor da altura se a gente desprezar o tempo que demora para o som chegar? Qual é a lógica aqui? Se a gente pegar esse tempo que o som demora para chegar lá em cima no nosso ouvido, isso dá a altura que a gente achou, 256 metros, dividido pela velocidade do som, que é 330 metros por segundo. Isso é 0,775 alguma coisa, menos do que 1 segundo. Agora divide isso por 8, que é o tempo total. Então isso aqui vai nos dar 0,097, ou seja, é quase 10% do tempo total. Então, o tempo que demora para o som subir é aproximadamente 10% do tempo total. Se a gente desprezar esse tempo, que é o tempo que o som demora para chegar no nosso ouvido, a gente vai considerar que 100% do tempo é o que demora para a pedra cair. E como o tempo de queda é proporcional à raiz de h, isso vai nos dar uma altura maior. Então, a gente superestima esse resultado. A questão que fica ainda, que o problema não pergunta, é a seguinte: será que para qualquer altura isso aí vai ser assim? Será que esse tempo que demora para o som chegar no nosso ouvido sempre vai ser relevante? Será que para pequenas alturas ou para grandes alturas vai ser o mesmo resultado? E isso dá para responder, mas eu vou deixar vocês pensar sobre isso e respondo em um outro vídeo no futuro. Até mais e um abraço!